Get strong. Oi, gente! Bem-vindos à nova imersão do TCC em 10 dias. Bom, se você não estava na imersão passada, tá? Fique sabendo que no meu canal do YouTube, vocês têm acesso às aulas passadas, tá bom? Onde eu falei sobre introdução, como achar textos e tudo mais. Então aqui é uma forma de a gente se aprofundar no que a gente já estudou, tá bom? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o quê? Vai falar sobre um referencial teórico, o que que é e como nós vamos fazer isso, tá? Não sei se vocês se lembram, mas quando nós estudamos, né, a introdução e como achar os trabalhos e tudo mais, eu falei para vocês o seguinte, que o TCC, ele tem uma estrutura básica, normal, que é o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Isso aí é a base. Mas, em muitos casos, em muitos tipos de pesquisa, nós usamos o quê? O referencial teórico. O referencial teórico, ele vem entre a introdução e a metodologia, para depois vir o desenvolvimento, que aí vem resultados e discussões, tá bom? Mas essa estrutura eu aprofundo com vocês dentro do meu curso pago, que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? A princípio, o que é o referencial teórico? Algumas pessoas, durante esse período pós a primeira imersão, vieram me perguntar o que era referencial teórico, como é que elas faziam, tá? E tem algumas formas de você fazer o seu referencial teórico e eu vou mostrar para vocês da mesma forma, pegando alguns tópicos, tá? E depois mostrando para vocês na prática como é que vocês fazem olhando o quê? Pela tela do meu computador, tá? O referencial teórico, ele é praticamente uma continuação da introdução, tá? É como se a gente estivesse ampliando a introdução, porque ali, no referencial teórico, a gente vai dar um contexto geral sobre o que tem sido escrito, sobre o que já foi escrito sobre partes do nosso tema, tá? Então, o referencial é o que dá base para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Não sei se vocês sabem, se tem ciência disso, mas o TCC, ele é o quê? Um acúmulo, tá, de conhecimentos prévios construídos por outras pessoas, por outros pesquisadores, tá? Bom, tô aqui com a minha colinha para mostrar para vocês. Uma das primeiras partes que a gente pode estruturar, uma das formas, né, que a gente pode estruturar o referencial é em forma de cronologia, tá? A gente começa o referencial, bom, a gente começa o referencial quando, a partir do problema de pesquisa, a gente precisa delimitar o nosso tema e ter o nosso problema de pesquisa. Nisso, a gente vai conseguir pegar palavrinhas-chave que são fundamentais para a gente compreender nosso tema. Então, se eu falo, compreender a estimativa de idade dos golfinhos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, eu preciso, acho que nem tem golfinho na Baía de Guanabara, mas foi um exemplo aqui que eu lembrei. Eu preciso entender o que é um golfinho, né? A classificação de um golfinho, uma palavra-chave. A Baía de Guanabara, uma palavra-chave. E também o que é uma estimativa de idade, porque ela é importante. Então, eu tenho 3 palavrinhas-chave dentro desse tema. E todo tema ele tem uma palavrinha-chave, tá? E aí, uma forma que a gente pode fazer é a partir da cronologia. Como assim? É como se você estivesse fazendo um apanhado histórico daquele conceito, tá? Então, no caso assim, do golfinho, né? Eu vou trabalhar como foi criado o conceito de golfinho, né? Que tem vários, tipo
por espécie, por, enfim, classificações específicas. Agora, você pega um conceito, não sei, educação ambiental, harmonização facial, aí você vai construindo aquele conceito de forma cronológica. Então, quando começa a falar sobre aquele conceito, quem foi os primeiros autores, e vem trazendo até chegar no conceito mais atual, tá? Isso é a forma cronológica da gente fazer um referencial teórico sobre um determinado tópico, tá? Outra forma é de trabalhar conceitos diferentes. Alguns conceitos, né? Por exemplo, o entendimento de urbanização. Eu posso ter diferentes autores que abordam a urbanização. Eu posso ter diferentes autores que falam sobre a legalização do aborto, não sei. Enfim, pode ter vários temas, vários conceitos diferentes. E aí você vai estar trabalhando, trazendo esse conceito. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, é isso mesmo. Eu trago como um exemplo desse tipo, tá? De conceitos. Por exemplo, fulano de tal fala que educação ambiental crítica é isso. Já ciclano fala que a educação ambiental é aquilo. E aí você vai construindo, trazendo os diferentes conceitos, tá? Sobre aquele tema, tá? É bem tranquilo, né? E no final você precisa, claro, se apoiar em um. Nós geralmente escolhemos um conceito que nós queremos utilizar e embasar o nosso trabalho. A gente pode fazer esse referencial, mostrando o que tem sido abordado, o que tem sido falado, mas a gente finaliza com a escolha de um para embasar, tá? Porque, por exemplo, se a gente tem dois autores com conceitos totalmente divergentes, eu não posso trabalhar minha pesquisa com esses dois, tá? Eu preciso escolher. Então, a perspectiva da minha pesquisa é essa. Ou a perspectiva da minha pesquisa é essa outra aqui. Além disso, esses métodos, conceitos, os conceitos a gente pode aplicar para vários. O histórico também, para vários temas. Agora, tem uma parte dos métodos, tá? Tipos que, por exemplo, métodos de analisar o desmatamento na Amazônia. Então, pode ter existido métodos diferentes. Métodos para analisar a estimativa da idade do golfinho. Então, pode ter diferentes métodos. E aí você pode descrever esses métodos ou então descrever um método que é importante para você, para a sua pesquisa, tá? Então, você se baseando naquela pesquisa, você vai ter que explicar esse método. Alguns casos a gente vai utilizar o que na metodologia, escolher método tal. Beleza, você falou qual é o método tal. Mas, em alguns casos, é preciso a gente explicar mais profundamente. Por exemplo, eu lembro na verdade, esse do golfinho foi um orientando meu, e existia vários cálculos, muitos cálculos para fazer a estimativa da idade. E aí ele teve que explicar por que ele estudar aquele cálculo, tá bom? Por que aquele método, como funciona aquele método. Então ele precisou fazer isso, tá bom? Agora nós vamos para a prática, onde vocês vão conseguir enxergar com mais detalhes o uso dos modelos pré-prontos que eu disponibilizo no meu curso, tá? No meu curso de assessoria. Na verdade, o que acontece? Ao final desse curso gratuito, né, que é a minha imersão, que eu dou, assim, conteúdos, assim, muito profundos para vocês, que eu não consigo dar em post do Instagram. Quem me acompanha sabe que eu gosto de dar aula, eu gosto de falar, eu gosto de aprofundar. Então, os posts do Instagram, eles não me possibilitam isso, fica muito superficial. No final, eu vou disponibilizo, né, as vagas, abro novas vagas para os meus cursos, né? Em específico, agora eu desenvolvi uma metodologia que se tornou a mais eficiente, que junta um guia do TCC, junta a minha assessoria. Então, eu te respondendo no WhatsApp durante o dia, durante o seu processo de escrita, a utilização de modelos pré-prontos. Então,
Esses modelos, como eu vou te mostrar aqui, tem vários disponibilizados para diferentes tipos de pesquisa. E as minhas consultorias, né, que nós marcamos por videochamada. E também ocorre o quê? As correções, que é muito importante para eu verificar se, mesmo com as consultorias, com as assessorias, você está conseguindo compreender o processo, tá? E aí, se você não compreende o processo, a gente precisa reavaliar a forma que está sendo realizado o seu TCC, tá bom? Então, o modelo pré-pronto, ele ajuda muito, principalmente quem está querendo escrever rápido, tá? Porque você vai conseguir aplicar para qualquer tipo de tema. Por isso que, ao final, eu sempre dou um super positivo para meus alunos que utilizam e fica super fácil vocês utilizarem. Por isso que eu mostro, para ficar bem claro para vocês como é que funciona, tá bom? Bora lá! Oi, gente! Então, chegamos aqui. Esse aqui é o modelo que eu dou para vocês, tá? Um dos modelos. Esse é o modelo da imersão, onde ele é um modelo sobre um referencial teórico conceitual, tá? Então, aqui, vocês vão colocar, ó, no estudo D, você coloca o nome do autor, né? Foi realizado ou encontra-se que o conceito que ele utiliza você consegue colocar aqui, tá? E você vai fazer isso com todos os autores que você encontrar. Por isso que aqui tem alguns parágrafos, tá? Nos parágrafos finais, você faz o quê? Faz um resumo do que foi abordado com as suas palavras, tá? Muito mais fácil, porque é exatamente isso. A gente precisa introduzir, desenvolver, né? Usando o quê? Essa partezinha conceitual, o embasamento dos autores e finalizar com um resumo nosso, tá? E aí fica a dica para vocês utilizarem em todo o processo de escrita do desenvolvimento de vocês. Agora, uma forma que eu ensino a fazer, e claro, dentro lá do guia, do TCC em 10 dias, meus alunos têm com maior aprofundamento, é o quê? Esse tipo de tabela aqui, onde você coloca o autor. Então, vamos dizer que você achou 5, 6, 7, 10 autores ou mais. Aí você coloca o autor e a data daquele artigo, tá? E o principal conceito. E aí, na hora que você for transformar isso aqui, essa tabela, em um texto corrido, fica muito mais fácil, porque você apenas, praticamente, vai copiar e vai colar. E você tem que fazer essa tabela para todos os conceitos, os tópicos que você for utilizar, tá? Percebe que como é bem tranquilo fazer isso, não dá trabalho para vocês. Então, ó, prepara o print, a foto, vou deixar aqui para vocês verem, para vocês fazerem, para vocês utilizarem mesmo no referencial teórico de vocês, tá? Isso facilita demais a vida de vocês. E como meus mentorandos sempre falam, né? Como vocês podem ver futuramente, vou mostrar alguns prints dos feedbacks dele. E isso torna muito mais rápido a escrita de vocês, porque muitas vezes tem dificuldade no quê? De usar esses links, sabe? Fazer essas ligações entre os autores. É uma coisa assim que parece ser um bicho de 7 cabeças, muitas vezes não é. Aí você fala, Isabela, então eu tenho só que usar esse modelo? Não. Você pode usar sinônimos, você pode ir trabalhando com as suas próprias palavras, mas quando você visualiza esse modelo, quando você utiliza a tabela, fica muito mais fácil de desenvolver a escrita, tá bom? Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre técnicas de escrita, tá?
Então, mais técnicas para vocês conseguirem relacionar os autores, tá bom? Agora, se vocês querem voltar para a primeira aula sobre introdução, eu vou deixar o link também nos grupos do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, entra agora no link que tem aqui embaixo. E se você já quer partir para a minha mentoria individual, você vai ter acesso a tudo e muito mais. Entre em contato comigo também. Tem outro link aqui embaixo que você vai falar direto comigo, tá bom? Eu vejo vocês amanhã.